amigos, para fecharmos em grande estilo aqui os nossos blocos de contabilidade geral, vamos falar ou continuar falando sobre DRE, nossa parte número 2. Nós vamos agora detalhar a estrutura que nós apresentamos anteriormente, falarmos ponto a ponto de cada parte da DRE. Maravilha? Então, vem comigo na tela para a gente fechar esse assunto em grande estilo. Bom, o faturamento bruto, né, de acordo com a Lei 6.404, a DRE ela deveria iniciar pelo faturamento bruto se a empresa for uma empresa industrial. Porque a empresa industrial ela é contribuinte do IPI. Então, no seu preço, ela coloca o IPI. Sendo o IPI por fora, precisa ficar destacado. Então, faturamento bruto, né? Ou seja, além da receita bruta de vendas, né, inclui-se o imposto sobre o produto industrializado, que é o IPI, incidente na operação, somente para empresas industriais. Tá? Então, tem faturamento bruto menos IPI. A receita bruta, aí beleza, é justamente o quanto, por quanto a empresa vende, né, incluindo os tributos sobre as vendas, exceto o IPI. Né? Ou seja, então, ICMS, PIS, COFINS, se for prestador de serviço, ISS, né? Então, ou seja, são tributos que pertencem ao governo, né, e dela não foram subtraídas as deduções ocorridas no período. Beleza aqui. Deduções da receita. Essa parte talvez seja a parte mais sensível da DRE. A receita bruta, ela precisa ser diminuída das deduções. Deduções são ajustes na receita, não necessariamente despesas, né, que são realizados sobre a receita bruta para se apurar a receita líquida. Quais são as principais deduções? Porque que, na verdade, meus amigos, o que importa para uma empresa é a receita líquida, né? Não a receita bruta. A receita bruta está com imposto, está com alguma possível devolução que eu ainda não indiquei, né? Enfim. Então, quais são as deduções? São devoluções de vendas ou vendas canceladas, abatimentos, descontos concedidos, são descontos incondicionais, né? O ajuste a valor presente, se eu tiver que vender a prazo com juros, e os tributos sobre vendas e serviços, exceto o IPI, que o IPI já foi deduzido lá do meu faturamento bruto. Então, se é devolução de venda, qual é a lógica disso? Olha, se eu vendo um produto, entra como receita, se ocorre uma devolução do produto por estar em desacordo, né, com aquilo que eu prometi, a legislação ela não te permite estornar a receita. Ela vai manter a receita lá, mas vai ter uma conta que deduz a receita, chamada de devolução. Até para o gestor saber o quanto de devolução eu tive ao longo do período, isso é importante, né? Então, mercadorias devolvidas por estarem em desacordo com o pedido, preço, qualidade, quantidade, avaria. Então, ou seja, a devolução da mercadoria diminui a receita total, a receita efetiva, né? No cancelamento das vendas, eu tenho quase a mesma situação. Só que no cancelamento das vendas, as vendas não chegaram, né, até o comprador. A devolução, sim. Eu vendi, ele está devolvendo. No cancelamento, é como se eu estivesse no caminhão lá para sair e a venda tenha sido cancelada. Mas o efeito é o mesmo. Eu faturei a nota, mas ela não chegou a sair. Agora, aí foi o que eu falei. Em vez de estornar o valor da devolução diretamente na conta de receita, o procedimento é registrar numa conta de devolução, que é uma dedução da receita bruta. Tá? Então, ou seja, aí é o importante. Se eu estou devolvendo a mercadoria, existe impacto no imposto sobre venda. Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu vendi 100 mil reais. Supondo que o ICMS sobre venda seja de 20%. Então, o meu ICMS sobre venda seria de 20 mil. Se eu devolvo 10% das minhas vendas, o ICMS tem que incidir sobre 90 e não mais sobre 100. Beleza? Então, o ICMS também acaba sendo afetado aqui. E além do custo de mercadoria vendida, né? Porque o custo de mercadoria vendida foi para 100 unidades. Né? Hipoteticamente, se foram retornadas 10%, o CMV tem que ser de 90 e não de 10. Legal? Bacana? Na venda cancelada, o procedimento é o mesmo aqui. Abatimento. Abatimento é o seguinte, mandei o produto para o cara, né? O produto veio com algum problema, mas ele é possível ser utilizado ainda. Então, para evitar uma devolução, eu sugiro um abatimento, ou seja, uma redução do preço, mas não impacta no imposto. Eu vou pagar o imposto sobre o valor cheio. Tá? O abatimento é para tentar evitar a devolução. Legal aqui? Beleza? Tá? Então, o abatimento também é uma forma de dedução da receita bruta. O abatimento não provoca ajustes no estoque,
nem no CMV, porque a mercadoria não voltou, tá? E nem o ICMS é afetado pelo abatimento, porque também a mercadoria não voltou, tá? Ou seja, a redução do preço é para evitar a devolução, beleza? Até porque às vezes eu tenho um gasto para buscar o produto, né? Então, e para não ficar mal também com o comprador, uma forma de tentar melhorar a minha relação com ele, legal? Então, exemplo, suponha-se que determinada empresa tenha vendido R$5.000 em mercadorias de má qualidade, metade para o comprador A, metade para o comprador B. Né? A empresa A devolveu 20% do lote e a empresa B aceitou a proposta de 10% de abatimento para evitar a devolução. Então tem uma receita de 5.000, né? E CD 5.000, metade para A, metade para B. Do A, eu devolvi 20% desses 2.500. Ou seja, então vou devolver R$500, beleza? E dos 2.500 de B, eu fiz uma proposta de abatimento de 10%. Então aqui, ó, 250. Então na DRE fica representado dessa forma aqui, ó, receita 5.000, devolução menos 500 e abatimento 250. Então receita líquida 4.250. Legal? Bacana? Desconto incondicional. Ou seja, diferentemente do desconto financeiro, que é o desconto condicional, né, em que o desconto se dá posteriormente, o desconto incondicional é negociado no ato da transação, no ato da venda ou no ato da compra, né? Então, ou seja, o desconto incondicional é chamado de desconto comercial, né? São aqueles que ocorrem antes ou no ato da venda devido a diversos motivos, pela grande quantidade de mercadorias a ser adquirida, por ser um cliente especial, por se tratar de política de empresa, né? Devem constar em nota fiscal de venda. O desconto incondicional está dentro da nota, então por isso acaba também impactando no imposto. Tá? Não é um desconto financeiro, é um desconto comercial. O desconto financeiro ele é feito posteriormente. Tá? Ou seja, o desconto incondicional é no ato da transação. Legal? Bacana? Ajuste a valor presente. Talvez muitos de vocês nunca ouviram falar nessa expressão. A questão é o seguinte, meus amigos. Se eu vendo um produto a prazo por 120 e à vista por 100, eu tenho um juro aqui de 20. Só que acontece, esse 20 é a receita financeira que eu vou apropriar por competência. Então eu preciso registrar a receita bruta de 120, porque a nota vai sair por 120, só que eu vou ter que trazer a valor presente esses 20, né? Porque é um ajuste a valor presente, isso vai ficar menos 20, porque esses outros 20, que são juros, são receitas financeiras e não são receitas operacionais. Então, por isso eu preciso também utilizar o ajuste a valor presente como dedução, né, da receita bruta. Legal aí? Não tem efeito fiscal, tá? E tem um pronunciamento contábil para isso, que é o CPC 12, ajuste a valor presente, que a gente vai falar isso mais à frente também. Tributos sobre as vendas e serviços, né? São os tributos que incidem diretamente sobre as receitas, exceto o IPI, que já estava lá no faturamento, né? Mas também só para a empresa industrial, o IPI, né? Então, ou seja, eles guardam proporcionalidade, né, às vendas. Quanto mais venda eu faço, mais tributos eu pago. Então, ou seja, pode ser o ICMS, ISS se for serviço, o PIS e COFINS também, né? Então, ou seja, o IPI não entra aqui porque já entrou lá no faturamento bruto. Legal aí, beleza? Então, exemplo, determinada indústria emitiu uma nota fiscal de venda cujo preço do produto foi de R$10.000 mais 30% de IPI. Então, o faturamento bruto dela vai ser 10.000 mais 30%, vai ser de 13. Tá? O ICMS está dentro do preço dos R$10.000. O ICMS vai ser de 18%. Então, ou seja, nota fiscal, preço do produto 10.000 mais 3, 13. O ICMS destacado de 18. Então, o meu faturamento vai ser de 13. Ó. Menos IPI de 3, receita bruta de 10, menos ICMS de 1.800. Legal aqui? Beleza? Receita líquida, né? Então, ou seja, faturamento bruto menos IPI igual a receita bruta, menos dedução igual a receita líquida. Lembro que as bancas dificultam aqui, colocam contas que são parecidas com deduções, mas que não são deduções. Ficar atento a isso, tá? Então, receita líquida, a receita bruta menos as deduções. Custo de venda. Quando eu me refiro a custo de venda, eu posso estar falando de uma empresa comercial, industrial ou de serviço, né? Então, ou seja, a expressão custo de mercadoria vendida tem relação com a empresa comercial, custo de produto vendido tem relação com a empresa industrial e o custo de serviço prestado tem relação com a empresa prestadora de serviço. O CMV, gente, nós já vimos, né, que é o estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final, né, para achar o CMV.
O custo de produto vendido vai ser o quê? O estoque de produto acabado que eu tinha, inicialmente falando, mais a produção acabada, menos o estoque final de produto acabado. Então tem o custo do produto vendido. E o custo de serviço prestado seria o quê? O material consumido na prestação de serviço, mais a mão de obra direta aplicada, mais os demais custos indiretos, né, que são os custos de transformação. Legal aqui, beleza? E as compras líquidas, nós já falamos sobre isso, né? Até coloquei mais uma pimentinha aqui. Compra bruta, menos qualquer devolução, menos abatimentos, menos descontos incondicionais, né? Mais frete e seguros sobre compras, né? Então eu tenho aqui as compras líquidas aqui. Legal? Né? Aí, obviamente, eu também precisaria retirar quem? A gente precisaria retirar o ICMS, né? O tributo a recuperar. Então, eu tenho as compras líquidas aqui. Então, eu coloquei com mais algumas pimentinhas aqui nas compras líquidas. Despesa operacional. Despesa necessária para a empresa tocar o seu negócio. Tá? Ou seja, despesas que tenham relação com a área comercial, financeira, administrativa ou despesas gerais. Então, são subgrupos das despesas operacionais, despesas com vendas, despesas gerais, despesas administrativas. Então aqui é por função, né? Estamos trabalhando com as despesas por função. Despesas com vendas, obviamente, tem relação com a atividade comercial. Ou seja, quais são as despesas que estão relacionadas com a venda? Que não seriam tributos, obviamente. O marketing, a comissão de vendas, né? Frete, se a empresa arcar com frete. Né? Então, ou seja, são despesas que têm relação com as vendas dos produtos. Beleza aí? Show de bola? Despesas gerais e administrativas são despesas para gerenciar a empresa, né? Para gerir a empresa. Né? Ou seja, despesas com escritório, gastos que não tenham relação com o custo, mas que são necessários do dia a dia, água, energia elétrica, honorários administrativos, salários, né? Da galera administrativa, aluguel, material de consumo, né? De escritório, seguro, depreciação que não seja da atividade operacional, assinatura de jornal, manutenção de veículos, né, que também não seja da atividade operacional, ou seja, tudo isso aqui é considerado uma despesa administrativa ou despesa geral. Legal? Agora, podem existir despesas que eu não consigo enquadrar como geral, administrativa e de vendas, né? Eu posso colocar como outras despesas, multas, provisões, perda por impairment, variações cambiais, né? Tem gente que bota a variação cambial junto com despesa financeira, né? Enfim, e receitas também do mesmo formato, receita com aluguel, reversão de provisões, variações cambiais, posso colocar como outras despesas aí também, sem problema. Aí nós comentamos o seguinte, eu comentei com vocês que o CPC 26, ele traz a necessidade de eu evidenciar o resultado de equivalência patrimonial de um investimento que eu tenha, né, numa controlada ou coligada. E o que é o resultado de equivalência patrimonial? É praticamente o seguinte, olha, eu faço um investimento numa empresa e eu detenho lá, sei lá, 90% do capital social daquela empresa. Então, do resultado, lucro ou prejuízo que aquela empresa der, 90% é meu. Só que esse resultado, se for lucro, para mim é bom, entra como receita. Se lá for prejuízo, vai entrar como despesa para mim aqui. Tá? Então, ou seja, o resultado de equivalência patrimonial é um resultado positivo ou negativo que decorre de participação no capital social de outras entidades. Por exemplo, se a empresa alfa possui 50% do capital social da empresa beta e esta obtém um lucro de 100 mil, a empresa alfa tem o direito, né, de ter 50% desse valor, ou seja, 50 mil reais. Então, para ela, é resultado positivo de equivalência patrimonial, vai entrar como receita. Legal? Se fosse lucro, se for lucro, ok. Se for prejuízo, vai absorver 50 mil e vai entrar como resultado negativo de equivalência patrimonial. Legal aí, beleza? Outras receitas e outras despesas são normalmente receitas ou despesas que não têm relação com a atividade operacional. Ou seja, normalmente ganhos ou perdas de capital resultantes da venda de ativos imobilizados, por exemplo, né? Então, ou seja, ou doações, né, que eu recebo, né, ou eu concedo a doação, né? Então, se eu tenho que fazer uma baixa de um bem por doação, vai estar como outras despesas, né? Se eu recebo a doação, como outras receitas. Beleza aqui? Resultado financeiro, confronto entre despesa financeira e receita financeira. O mais comum é que a empresa tenha mais despesa financeira do que receita financeira, então vai ficar negativo esse resultado. Se for o inverso, vai ficar positivo. Tipo de despesas financeiras, né? Juros pagos, né? São juros passivos, comissões, descontos concedidos, juros de mora, né? Entre outros. Receitas financeiras,
né, juros ganhos, né, juros de mora, descontos obtidos, entre outros. Então, esse confronto vai me dar o resultado, né, financeiro do período. Imposto de renda e contribuição social. Então, aqui, para a galera que vai fazer concurso na área fiscal, isso aqui já tem um nível de importância muito grande. Para quem não vai fazer, pode até passar um pouco batido disso aqui. Tá? Quando eu chego na hora dos tributos, eu preciso entender que a tributação no Brasil, ela tem a legislação própria. E a legislação tributária no Brasil, ela não está alinhada 100% com as normas internacionais de contabilidade. O que eu quero dizer com isso? Existem despesas que a empresa vai reconhecer na DRE, mas que para efeitos de imposto de renda não são dedutíveis, não são consideradas dedutíveis. Tá? Nós comentamos inclusive na depreciação que existe lá um percentual ou percentuais que são pré-determinados pela Receita Federal em relação a diversos ativos. Só que para fins societários contábeis eu não preciso usar aqueles percentuais. Então qualquer divergência vai ser acertada aqui na hora da apuração de tributos. Legal? Então os tributos sobre lucro são imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. E quando a empresa tributa sobre o lucro, ela tem a possibilidade de tributar pelo faturamento, né, que é o Simples Nacional, para empresas de pequeno porte, microempresas, né, e o lucro presumido, que é também uma forma de tributação com uma presunção de lucro através do faturamento. Nesse contexto aqui, estamos falando do lucro real. O lucro real é o lucro que a Receita Federal entende como sendo real. Então, por exemplo, a contribuição social corresponde a 9% do lucro real. E o imposto de renda tem duas alíquotas, 15% sobre esse mesmo lucro real e uma aberração, né? Um adicional de imposto de renda de 10% no que exceder a R$240 mil anuais ou R$20 mil mensais. Significa dizer que se a entidade apresenta um lucro de R$500 mil, né, no lucro real, eu estou excedendo em R$260 mil esse limite. Então também tem que tributar em 10% sobre esse excesso. Tá? Agora, cabe ressaltar que esse lucro real não é exatamente o lucro que a gente chegou na DRE lá antes dos tributos. Esse lucro é ajustado para atender a tributação, beleza? Então não é exatamente a linha lá de lucro antes dos tributos. Tá? E a apuração desse lucro real é feita num livro específico chamado LALUR, que é o livro de apuração de lucro real. Beleza? Então a apuração do lucro real. Esse lucro real ele é obtido por meio da seguinte expressão. Eu vou pegar o resultado antes dos tributos, que é a linha que de fato está na DRE, e vou controlar isso separadamente. Vou adicionar e vou fazer exclusões. A adição significa... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.